Nessa euforia toda de topo do Bitcoin, bateu 123 mil dólares. Você acredita que a gente tá mais pro final do ciclo, que tem mais alta? E o que você enxerga do Bitcoin em uma crise? Você acredita que pode ter o confisco dos Bitcoins e das empresas, igual teve o confisco do ouro em 33? Nessa euforia toda de topo do Bitcoin, bateu 123 mil dólares. Você acredita que a gente tá mais pro final do ciclo, que tem mais alta? Ou até tem gente falando já que não vai ter nem bear market mais, né? Aham. O que você acredita? Eu vejo duas visões predominantes entre quem opera mais ativamente no mercado. Tem uma galera que acha que o ciclo vai se estender até além dos 200 mil dólares, potencialmente até 300, e que o Bitcoin nesse ciclo já vai começar a ser um ativo minimamente relevante nos balanços de bancos centrais mundo afora. E tem uma outra visão que é um pouco menos otimista, que acha que esse ciclo não vai ter gás para ir muito além dos 150 mil dólares ou perto disso, porque o comprador marginal que está definindo esse ciclo é um investidor institucional, são as empresas que estão entesourando Bitcoin e ainda não são entidades soberanas, não são bancos centrais. Eu tô mais para esse segundo campo. Eu acho que a gente está mais para o final do ciclo do que para o começo. Mas a boa notícia é que os ganhos mais agudos normalmente se concentram nas pernadas finais dos Uhum. ciclos. Que é o pico de euforia que tem, né? Aham. Exatamente. E quantos ciclos do Bitcoin você já passou aí na sua trajetória no mercado cripto e o que você teve de aprendizado com cada ciclo? Cara, inteiros 3 ciclos. Tem um ditado no mercado que diz que, deixa eu ver se eu lembro corretamente. No primeiro ciclo tu só perde dinheiro, no segundo tu finalmente ganha e aí no terceiro tu consegue retribuir. E eu acho que o timing é esse mesmo, se você seguir um caminho natural das coisas, é natural que você comece perdendo e demore um pouco para entender como o mercado funciona. Claro que tem gente que já de primeira se dá bem ou que adota estratégias mais simples que funcionam no longo prazo. Mas no geral você precisa de tempo, né? É muito difícil você ter uma pessoa que, por exemplo, conhece o Bitcoin e em pouco tempo compra um grande percentual do seu patrimônio naquele ativo. Você precisa de tempo para formar a convicção, para tirar as dúvidas, para lapidar uma tese, para entender como é que funciona. Uhum. O Bitcoin é uma coisa nova para a maioria das pessoas. As pessoas que tomam uma decisão de investimento rápido, na maioria do tempo, elas já passaram anos pensando sobre o Bitcoin. Então, é natural que leve tempo e por isso que as pessoas mais bem-sucedidas no mercado são as mais pacientes. É por isso que as empresas mais bem-sucedidas no mercado, se tu for olhar, quais são as empresas mais sucedidas de cripto? A Coinbase, puta, é a exchange mais antiga que tem em funcionamento. A Kraken também. Mesmo as que parecem que são empresas do hype, às vezes, eu gosto muito de citar o caso da Polymarket, que nesse ciclo é um mercado preditivo que bombou. É uma empresa que tem 8 anos. O cara atravessou vários ciclos, então tem que ser resiliente e ter paciência. E o que você enxerga do Bitcoin em uma crise? Você acredita que ele já vai subir logo de cara ou que ele começa a cair primeiro? O que você enxerga? Hoje eu acho que é um pouco leviano querer fazer previsões assertivas sobre isso, porque a cada crise o bicho tem se comportado diferente, pelo menos nas últimas. Então, no passado, caía junto com tudo. É, tanto que no Covid, né, 50% de um dia para o outro, né? Cara, esses dias aí, pô, eu trabalhava ali num prédio na Faria Lima e eu vi gente gorfando, vi cenas assim que eu tinha ouvido muitas histórias sobre no mercado financeiro, mas pessoalmente ainda não tinha visto assim nos corredores do escritório. Foi um dia bem marcante. E o Bitcoin fazia essas coisas. Ultimamente ele não tem mais feito. Teve Hum. prenúncio de guerra várias vezes nos últimos 18 meses, no leste da Europa, no Oriente Médio. Teve um cataclisma econômico que foi o tarifaço no Trump, e o Bitcoin teve queda sim, até 30%, mas nada da magnitude do Covid. Aí o pessoal acha que a volatilidade sumiu, não vai ter bear market. Eu não acho isso, eu acho que a natureza cíclica do Bitcoin segue existindo, a volatilidade está comprimindo, está diminuindo, mas o ativo ainda tem idiosincrasias que as pessoas não percebem todas ao mesmo tempo, elas percebem em ordens. As pessoas imitam as outras. O ser humano, pô, tudo parte da mimese, desde que a gente aprende a falar e interagir com o mundo. Então, quando eu vejo o porteiro e o vizinho comprando, eu quero comprar também. Quando eu vejo vendendo, eu quero vender também. Então, a natureza cíclica vai continuar, mas a volatilidade diminui. E crise, tem que esperar a próxima para ver. Não Por sei responder. exemplo, se tem uma grande crise e em uma semana
a Nasdaq, enfim, a bolsa americana cai, sei lá, 40%. Será que tem a possibilidade do Bitcoin subir nisso porque as pessoas vão considerar que isso é o ativo seguro? Ou o Bitcoin vai junto? Boa pergunta. Eu acho que vai junto ainda. Hoje em dia, no estado atual das coisas, acho que com menos de 10% da população mundial tendo Bitcoin, vai junto. Talvez, se isso acontecer daqui a uma década, minha resposta seja Ou é diferente? depende do que as pessoas acreditam, né? Com dinheiro tem essa coisa engraçada. É muito difícil, às vezes, tu encontrar uma realidade objetiva no fim das coisas, no fim do dia, né? Depende do que as pessoas enxergam. Eu E- vejo que vai junto porque a liquidez hoje, o cara vai ter que pagar as contas dele, vai ter que arcar com os compromissos em dólar. E aí o Bitcoin acaba sendo um mercado que opera aí 24/7 e vai ser o primeiro que as pessoas vão vender. É, mas quando as pessoas conseguirem pagar quase todas as contas em Bitcoin, Ou fazer empréstimos em Bitcoin. Aí, quando na eventualidade do dólar estar hiperinflacionando ou perdendo valor muito rápido, as pessoas nem querem segurar o dólar, aí ele deixa de ser a unidade de conta, aí mais pessoas têm Bitcoin, aí essa reflexividade se manifesta na confiança do Bitcoin. Aí e se você perguntar para as pessoas que estão há muito tempo no mercado, vocês talvez pensem assim também. Todas as vezes que eu penso em vender Bitcoin, eu me pergunto, o meu processo de pensamento é assim: "Puta, vou vender esse negócio aqui e colocar em algum ativo que seja mais seguro, né, mais pro longo prazo". aí você não encontra isso. Não tem nada mais seguro, mais menos instável, assim. Não sei se essa é a palavra certa. As pessoas preferem a ilusão da estabilidade no curto prazo do que a valorização no longo prazo, cara. As pessoas têm pavor da imprevisibilidade de curtíssimo prazo. Só que se as pessoas conseguirem estender o foco delas, não para os próximos dias, porque vai acontecer amanhã, mas para os próximos anos, é muito racional tu ter a maior parte do teu patrimônio em Bitcoin. Eu penso assim. Você acredita que pode ter o confisco dos Bitcoins, até do ETF, das empresas, igual teve o confisco do ouro em 33? Claro que pô, essa é a vantagem para os governos de o Bitcoin ter seguido esse caminho da reserva de valor. As pessoas delegam a custódia, elas não precisam estar com elas para o dia a dia, Sim. elas só estão interessadas na exposição financeira, vai ter um monte de instrumento financeiro, derivativo, etc e tal. E a qualquer momento o governo vai falar: "Ah, tá custando 120 mil, galera, eu compro de todos vocês por 130 mil. Pode ser?". 99% da população vai vender. Espero que não, né, porque que a galera Às se vezes até a eduque até força lá. mesmo. É, Você vai vai ter ter né? tá 120, vai ser 130 e você vai ter que Não precisa ser a força, sabe, esse é meu ponto. Essa sutileza que é a verdadeira perniciosidade do negócio. Você ter acesso à impressora de dinheiro e transformar o dinheiro num sistema de controle é um poder tão grande que te permite evitar a violência para fazer as pessoas se dobrarem de joelhos diante de você. Tá 120 mil bitcoins, você não quer vender por 130? Eu te compro por 180 mil dólares. Não quer vender? Dos- o governo pode surrupiar das pessoas, como fez com o ouro lá na época, pagando um Uhum. preço acima do mercado também. O problema é que nos anos seguintes, é óbvio, o preço Vai explodir depois. dispara, né? Hum. Mas, eu acho que tem a chance disso acontecer, os bitcoiners mais das antigas são bem convictos de que isso vai acontecer. Tem gente que acha que o Satoshi até deixou alguns sinais subliminares no Bitcoin de que isso aconteceria, vocês já ouviram essa? Esse não. É. Como é que foi isso? O ajuste de dificuldade, sabe ajuste de dificuldade? Sei. Aham. Acontece a cada 2016 blocos, que se você virar o número do avesso é 6102, que é o número da ordem executiva Uhum. na qual os Estados Unidos tomaram o Aham. zero. Entendi. Sei, né? É. Forçado, né? É que eu vejo muito mais assim, a dificuldade como algo temporal para que faça Tipo, sentido. 2 semanas, né? Exato, é que, pô, é um tempo que é ok do que o cara pensar O meu justamente xamã nisso, né? concordo contigo, mas é curioso. Só que então a galera das antigas acha que tem a possibilidade real disso acontecer. Hoje em dia, eu acho menos, acho que o risco está diminuindo com o tempo. Acho que o efeito Linde do Bitcoin, né, aquele efeito que faz as coisas antifrágeis, quanto mais elas vivem, mais elas têm expectativa de viver, ao contrário de um humano ou de um ser biológico, por exemplo. Então, acho que o efeito Linde do Bitcoin, ele minimiza os riscos ao longo do tempo, porque, que nem a gente estava falando antes de começar a gravar aqui, o Bitcoin ele tem uma natureza fungal, uma natureza viral, ele tem tentáculos, raízes que vão penetrando no sistema, é a hora que você vai ver, os políticos estão tudo investido, cara. Então, os Estados Unidos está usando stablecoins como uma arma em geopolítica para expandir o mercado endereçável do dólar. Então, tipo assim, talvez eles confisquem, talvez, mas isso tem mais cara de algo que acontece na Venezuela do que algo que acontece num país de primeiro mundo nos próximos 10 anos.
O que eu vejo se realmente pode realmente se tornar real é caso os Estados Unidos estejam passando por um problema muito grande e aí eles podem deixar de ser a potência e é meio que a cartada final para ter essa sobrevida, né? Porque aí vai ter muito Bitcoin já no ETF, cada mês que passa tem mais hoje. Aí vão ter as empresas que estão nos Estados Unidos comprando Bitcoin. Aí vai ser uma quantidade de Bitcoin absurda, né? Que realmente vai ter e eles vão poder ligar a impressora pela última vez, comprar tudo. Agora tudo pode ser baseado os preços em cima do Bitcoin e eles têm a maior reserva, né? Até para sair dos Estados Unidos. Então, por exemplo, o Banco do Brasil acho que ia começar ou já começou a vender Bitcoin. Só que a custódia é lá do ETF da BlackRock. Então, mesmo de fora dos Estados Unidos, eles vão ter acesso a esse Bitcoin, né? E É, vão querer que isso seja cada vez maior, né? Que Aham. os outros países comprem e façam a custódia lá, né? assim como fazem com o ouro, né? Uhum. O ouro boa parte do ouro tá lá. Eu acho que tem uns de 10 a 15% dos bitcoins hoje estão com instituições e ETFs. Instituições, corporações e ETFs. Acho que só com corporações, tipo a MicroStrategy, deve ter uns 3%, 13 e pouco por cento. Então, cara, dá pra botar aí quase 20% dos bitcoins em solo americano. Já é bastante, né? Uhum. Mas mesmo assim, ainda não dá pra eles um controle relevante o suficiente da rede. Óbvio, 20% nenhum outro país vai ter tudo isso de Bitcoin. Mas o Bitcoin segue funcionando como uma moeda neutra politicamente incrível, global, tá ligado? Então, Uhum. esse cenário não é apocalíptico pro Bitcoin, mas eu achei muito. Quem tiver realmente vai se dar muito. Esse é o ponto, Uhum. quem tiver vai se dar bem. E tu usou o termo ligar a impressora pela última vez, achei muito bom. Porque será que vai ser uma última vez? Ou será que vai ser mais um processo, né? O quão rápido é, o quão abrupto é esse É. momento dessa derrocada? E pode ser a impressora da forma que nós conhecemos, né? Porque aí talvez seja outro tipo de impressora com os Estados Unidos tendo a maior parte dos bitcoins do mundo, né? Stablecoin tá tudo no guarda-chuva deles. Imagina quando tiver trilhões e trilhões de stablecoin, de repente, emite mais 10 aí, faz aqui. Uhum. Vai saber o que vai Se eles têm o controle, né? se eles têm o controle. Eu, assim, historicamente, o declínio dos impérios tem um certo formato, tem certos padrões e tem uma certa velocidade. Não acontece em dias, né? Uhum. Mas hoje em dia as coisas acontecem tão rápido. Vai Com esse saber. mundo que nós temos, que acontece alguma coisa, todo mundo já sabe no dia seguinte, acho que aumenta a velocidade que isso acontece, né? Totalmente. Em relação agora a, como que eu poderia dizer? As carteiras antigas de Bitcoin, né? Então tem a computação quântica que está evoluindo cada vez mais e as carteiras de Bitcoin, pelo que eu não me aprofundei tanto assim, mas tem a possibilidade de serem hackeadas caso exista um computador quântico. Se eu não me engano, é que parte da chave pública é exposta, né, dessas carteiras antigas. Isso aí. Se você tem dúvidas sobre computação quântica e Bitcoin e está assistindo, dropa aqui nos comentários do vídeo, depois de deixar o like e se inscrever no canal, que eu volto aqui para pegar algumas para responder. Depois no Instagram. Boa. É um dos temas que mais pipoca a pergunta, né? E o Bitcoin mudou várias vezes ao longo da história. As pessoas acham que é um projeto totalmente solidificado, mas ele já evoluiu. E os endereços que a gente tem hoje, BC1 não sei o quê, eles já tiveram vários formatos padrão também ao longo do tempo. Uhum. Antes nem tinham as 12 palavras, né? Que. Isso foi em 2000, sei lá, 12, 13 que inventaram. Então, hoje os endereços, a maioria começa com BC1, teve uma época que começava com 3, e lá atrás começava com 1. Já teve, sei lá, mais de meia dúzia de formatos de endereços diferentes. E o primeiro, que era padrão na época do Satoshi, na primeira carteira de Bitcoin, que a galera chama de o Satoshi Client, toda vez que gerava um endereço que usava, o endereço era do formato P2PK, que chama. Que ele, para fazer qualquer transação, expunha uma chave pública. Uhum. Qualquer transação, incluindo receber a recompensa de um bloco. Que a recompensa de um bloco é uma transação também, né? Por curiosidade, é uma transação com um nome especial que se chama Pior que eu não sei, não. Coinbase, daí o nome da corretora americana. Ah, é? Olha lá, não sabia disso. E o Satoshi minerava na época, porque as pessoas falam, tá, mas como é que expunha a chave pública só quando faz transação se o Satoshi não fazia transação? Ele fez poucas transações, né? Porque ele minerava. Então, A transação dele era receber a recompensa do bloco. exatamente. E aí tem um monte de endereço dele dessa época que tem a chave pública exposta. Endereços de Bitcoin tem duas chaves importantes, a pública e a privada. E o endereço que você passa para alguém, ele não é a chave pública, ele é uma informação derivada da chave pública. A chave pública é um pouquinho mais sensível que o endereço. E
na época do Satoshi, ela era exposta. Em 2010 ou 11, isso já foi trocado, então só os endereços usados nesse primeiro ano têm essa vulnerabilidade. Por que que é uma vulnerabilidade? Porque na criptografia de curva elíptica, que é o cálculo matemático que deriva uma chave pública a partir de uma chave privada, você tem a premissa de que fazer o caminho inverso, a computação inversa, é infactível computacionalmente. Então, dada uma chave pública, você não consegue calcular a privada. Só que tem um superpoder dos computadores quânticos, que é um pouco teórico hoje em dia, já foi demonstrado em pequena escala, que é a capacidade de rodar um algoritmo lá, que chama algoritmo de Shor, que ele quebra essa premissa. Então, com tempo suficiente. Com esse pedaço da chave, ele vai conseguir já pegar a carteira toda. Exatamente. Com a chave pública, ele pega a carteira, ele descobre a chave privada e, portanto, assume o direito matemático a movimentar os fundos ali daquele endereço. E aí todas as carteiras do Satoshi que tem aproximadamente 1 milhão de Bitcoin estão nesse modelo antigo ainda. E as de alguns outros caras também, mas as do Satoshi acho que são as mais importantes, né? Eu tava vendo esses dias, 8,6% de todos os Bitcoins circulantes estão em endereços desse tipo, P2PK. É bastante coisa mesmo. É bastante coisa. São muitos bilhões, mais de 100 bilhões de dólares hoje. Mais de meio trilhão de reais. É bastante coisa mesmo. Mas tem várias nuances. Não é como se computadores quânticos fossem roubar os Bitcoin do nada. Não é bem assim. Isso é muito teórico hoje em dia. Os computadores mais de ponta que a gente tem hoje tem a unidade de medida da computação nos computadores quânticos é o qubit, né? E sempre que você vê um anúncio de um chip novo, o Willow do Google, Majorana da Microsoft, enfim, todos esses anúncios de chips quânticos novos, eles falam, tem 100 e tantos qubits. Só que são qubits físicos. Na computação quântica você tem a taxa de erro alta e de vários qubits físicos você consegue extrair um qubit lógico só, que é uma unidade de computação quântica útil. E para você ter essa capacidade de fazer essa maracutaia com os bitcoins do Satoshi, estima-se hoje que precisaria-se de 2.000, da ordem de 2.000 qubits lógicos. Só que os computadores quânticos modernos têm 1, 2, 3, meia dúzia de qubits lógicos. Então tem algumas ordens de magnitude ainda para avançar. E a gente está supondo que as taxas de erro hoje dos processos atuais conseguem escalar para tamanhos maiores, sendo que até hoje elas não têm escalado bem, então tem vários Cs no processo. Mas no Bitcoin você tem que pensar adversarialmente, se antever os problemas, e é por isso que a comunidade já discute várias soluções em torno desses endereços e do impacto de computadores quânticos. Você acredita que deixariam em um futuro, por exemplo, foram lá, conseguiram criar esse computador, entraram em uma carteira do Satoshi e levaram os bitcoins dele embora. Você acredita que seria mais provável da rede talvez fazer um fork, não sei, querer que não movimentassem os bitcoins ou aceitar que o cara levou ali é dele Foi agora? o prêmio porque ele conseguiu desenvolver algo único que ninguém tinha feito antes e o prêmio é receber esses 1 milhão de Bitcoin. Eu vou responder. Até mais, né, na verdade, né? Porque é 8%. Eu vou responder objetivamente, mas antes eu vou dar um passo atrás. Em quantas carteiras você acha que tá esse 1 milhão de Bitcoin de Satoshi? Eu já tinha visto, mas acho que são milhares de carteiras, que cada bloco que ele validava criava uma carteira nova, era algo assim, não era? Exatamente. 22.000, se eu lembro bem. Aham. Um pouco mais disso. E aí, nesse ataque do computador quântico, quando chegar nessa escala necessária para fazer esse cálculo inverso aí e roubar a chave do Satoshi, quanto tempo vai demorar para fazer isso uma vez? Não é algo imediato, você deixa o computador ali fazendo. Então, sei lá, chutemos aqui 8 horas para um endereço. Eu fiz esse cálculo esses dias numa newsletter que eu escrevi sobre isso. Pô, então em um dia, 3 endereços. Em um ano, 1.000 endereços. Você precisa de 22 anos para esvaziar a fortuna do Satoshi. Em 22 anos, a indústria da computação quântica já é outra. Em um ano já vai ter competidor fazendo isso também. Então não vai ser alguém que vai roubar todas as moedas do Satoshi, entendeu? Na minha visão. É menos o La Casa de Papel roubando o Banco Central e mais um caminhão de Marlboro caindo na fronteira com o Paraguai e um monte de brasileiro vindo roubar ao mesmo tempo, entendeu? Aham. É realmente uma descentralização mesmo de carteiras, igual é a rede do Bitcoin, que vai fazer com que demore muito tempo mesmo. Louco, porque esse não é um comportamento que já tentaram explicar do Satoshi na época e, tipo, se você parar pra pensar, é uma chave privada para cada um desses 20 e poucos mil endereços. Não é como se o Satoshi tivesse uma senha para todas as moedas dele. Talvez ele tenha feito um programa para ele que gerava chaves públicas deterministicamente a partir de uma senha e tal, mas isso foi algo que foi ser formalizado no Bitcoin anos depois. Então, provavelmente, cara,
era um HD lá, uns computadores antigos com milhares de linhas anotadas em algum arquivo, certo? Até se o Satoshi estivesse aqui pra ele conseguir transferir todas essas 22 mil carteiras, Nossa, não conseguiria, é. mas dá pra você tirar 50 Bitcoin por vez, tá tranquilo, né? Eles têm muita TV, não é tão grande assim, é. 50 dá tempo de você gastar com calma, mas as moedas estão lá. E, enfim, tem muito FUD, né? FUD, Fear, Uncertainty and Doubt. Não é desinformação, eu odeio essa palavra, mas medo em torno dessa questão dos computadores quânticos. Eu acho que hoje eu tendo a achar que vai chegar o momento, é provável, não sei estimar um percentual de chance preciso, mas eu acho que é relativamente provável que computadores quânticos cheguem nessa escala suficiente para performar esse tipo de ataque. Eu não acho que a comunidade vai fazer um fork para preservar as moedas do Satoshi. Tem propostas nesse sentido. Congelar moedas desses endereços antigos. Fazer um período, tipo assim, daqui nos próximos 3 anos vocês podem mover, depois não pode mais, entendeu? É que tira liberdade quem realmente tem, né? Mas caso isso realmente aconteça, essa pessoa já não vai ter mais as moedas também, né? Então É. fica nessa Tem outras dualidade. propostas de, tipo, você limitar o número de transações a cada bloco que pode aceitar moedas vindas desses endereços. Eu acho que, no fundo, a questão se resume a o direito à propriedade privada no Bitcoin, ele é conferido pela matemática, quem tem a chave, ou pelo consenso social? Alguma outra regra que não é essa aqui. E o Bitcoin que eu comprei é o da chave, então quem tem a chave é o dono, entendeu? Então é um prêmio pra galera, quem achar, achou.